nosso norte vai ser aquela tabelinha de classificação de risco. Gente, quando eu descobri essa tabela, foi libertador para mim, porque eu tinha muito medo de fazer qualquer tipo de indicação para grávida. Eu fui aquela farmacêutica que quando chega uma grávida na farmácia, ela não tiver receita, eu não chegava nem perto, porque eu tinha medo de fazer alguma coisa de errado, de fazer uma indicação errada para aquela mulher. Então, quando eu descobri que existe uma tabela de classificação de risco, ó, que beleza! Isso é, de fato, muito libertador. Nós temos 5 classificações de risco. As classificações são A, B, C, D e X. Então, depois que você entende, você só tem 5, nem tem que decorar muito, não. Na realidade, você vai ter que decorar 2. Por quê? A classificação de risco A vai trazer para a gente que é liberado, o medicamento que é permitido a grávida usar. Por quê? Não está escrito assim na tabela, não, tá? Eu estou botando tecla SAP. Não tá escrito assim, está liberado para grávida classificação de risco A. Mas está dizendo que a classificação de risco A são medicamentos isentos de risco. São aqueles que a grávida pode tomar e que já tem estudos que comprovam que não fazem mal nenhum para o neném e nem para a gestante. Quais são esses medicamentos? Sulfato ferroso, ácido fólico, algumas vitaminas, né? Então, quando você pega um medicamento e você verifica na classificação de risco dele que ele é um medicamento de classificação de risco A, ele é um medicamento que não tem nenhum problema a gestante tomar. Esse você pode indicar. Então, por exemplo, chegou uma mulher lá na sua farmácia que acabou de ver o positivo dela, de descobrir que ela está grávida. Daí ela vai no SUS para marcar uma consulta. E vamos imaginar que ainda tem 15 dias pela frente, 20 dias pela frente. O que você tem que fazer? Seu dever como farmacêutico já é orientar que ela comece a utilizar ácido fólico e sulfato ferroso. Até 12 semanas de gravidez, a mulher tem que usar ácido fólico, porque o ácido fólico é que vai formar o tubo neural do neném e não vai deixar dar problemas, né? Por exemplo, de espinha bífida e outras coisas. Então, a grávida tem que suplementar. Se ela for esperar uma consulta 10 dias, 15 dias, ela tem que começar. Até porque, normalmente, quando a mulher não se programa para engravidar e acaba engravidando e descobrindo, ela já descobre com mais de 4 semanas. Então, ela precisa fazer essa suplementação. É uma coisa que você pode indicar para ela. Vitamina D, ômega 3. Hoje em dia, o ômega 3 ele é utilizado do início ao final da gestação, porque já se sabe que as gorduras ômega, elas ajudam na formação do cérebro do neném e do intelecto do neném. Crianças de grávidas que tomaram o ômega 3 durante a gestação, cognitivamente, a inteligência deles tem se demonstrado superior à de crianças, filhas de grávidas que não tomaram. São estudos científicos, né? Então, aí, igual a Maria Cláudia está perguntando, ela só poderá tomar sulfato ferroso de 40? Eu não sei se você está perguntando ou se você está afirmando, né? Na realidade, o que a gente indica, se for indicar o sulfato ferroso mesmo, né? O de 40, em outros formatos, por exemplo, no bisglicinato, né? Existem outras formas de ferro que parece que a dosagem é muito superior, mas é porque, na verdade, tem quase que a mesma quantidade de ferro disponível desse sulfato ferroso. O sulfato ferroso é o mais barato para a grávida tomar, mas ele é também o que causa maior irritação gástrica, que causa maior constipação intestinal, né? A pessoa tem prisão de ventre e tudo. Então, assim, em princípio, ela vai tomar o sulfato ferroso de 40. Porém, no decorrer da gestação, ela vai fazer vários exames. E se em um desses exames perceber uma carência de ferro maior, ela vai poder tomar mais, não tem problema nenhum. É um detalhe interessante que essa pergunta dela, porque quando a gente olha essa classificação de risco, ela vem ali para as dosagens que são padrão, tá certo? Então, por exemplo, classificação de risco A é uma dosagem padrão, igual, por exemplo, a vitamina D. Qual é a dosagem padrão dela? Normalmente, para um adulto, é entre 1.000 e 2.000 unidades.
Então, se uma grávida for tomar 50 mil unidades, ela precisa de estar com carência de vitamina D. Senão, não é necessário e não se sabe, por estudos, se isso pode ou não prejudicar. Então, a gente tem que ficar atento a essas dosagens que são consideradas padrão. Em relação ao ômega, por exemplo, é o ômega de 1000 mesmo, tá certo? É porque os ômegas também, eles têm formas diferentes de preparo, que vão concentrar mais ou menos a quantidade das gorduras, né? Desses ácidos graxos. Mas pode ser tomado, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um bebê, para quem já me conhece há mais tempo sabe, né? O nosso neném, ele tá fazendo hoje, inclusive, 7 meses. Quando eu engravidei dele, eu tenho um histórico na minha vida, né, ao longo de quase 40 anos, que eu vira e mexe, eu tô com anemia. Então, quando eu engravidei, logo no início eu já comecei a tomar o Neutrofer numa dosagem mais alta, entende? Então, vai depender muito da necessidade também. Vou falar sobre o hormonal daqui a pouquinho, tá bom? Então, é assim, a classificação de risco A, ela vai mostrar para nós os medicamentos que não causam nenhum tipo de problema para o neném. Isso já comprovado por estudos.